dia, meus irmãos. Esse é o Devocional Café com Jesus, a nossa reflexão matinal. O nosso tema de hoje é as guerras de Davi. Bom dia, queridos de Deus, filhos do Altíssimo. Nesta manhã temos uma bela palavra para compartilhar. Vamos iniciar o nosso dia, nossa jornada, meditando na palavra de Deus, com o nosso coração e a atenção voltado para as Escrituras Sagradas. Essa maravilhosa palavra. Nós sabemos que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ela que nos guia, ela que nos orienta, ela que nos sustenta, ela que nos faz lembrar de todas as promessas e tudo aquilo que Deus falou. Meu nome é Christian. Meu RA é 17291515, aluno do curso de Teologia da Faculdade Unicesumar, Polo Itajaí, Santa Catarina. E estou muito feliz, é um prazer estar com você nessa manhã. Vamos à leitura bíblica? Vamos à exposição das Escrituras? Leia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, no verso 1 e 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Ele não foi para a guerra. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, no palácio. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Vamos ler também primeiro livro de Samuel, capítulo 29, verso 4. Repetindo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 29, o verso 4. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele, o príncipe Aques, e disseram: mande embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, o Saul, senão às custas das cabeças de nossos homens, os filisteus? Vamos ler de novo. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele, o príncipe Aques, e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor Saul, senão às custas das cabeças de nossos homens, os filisteus? Aí está a preciosa palavra de Deus. Nos dias atuais, nos confrontamos com diversas situações e precisamos de direção, sabedoria para tomar as decisões. Os relatos bíblicos acima nos apresentam duas situações. A primeira situação, tempo que o Davi reinava sobre Israel, ele decide ficar no palácio e não ir à guerra, sendo que ir para a guerra naquela época era uma obrigação dos reis, representar sua nação, mostrar força contra seus adversários. O rei Davi, não indo para a guerra, contrariou todos os bons conselhos e não teve prudência. Esse momento de descanso e ociosidade lhe custou muito caro. Estando ele no terraço, viu uma mulher muito bela, porém já comprometida, e a tomou para si. Davi negligenciou a sabedoria e a prudência e fez uma escolha
em que lhe renderia muito sofrimento durante toda sua trajetória e durante todo o seu reinado. Em contraponto, vamos para a segunda situação apresentada. Davi viveu por muito tempo junto aos filisteus. Quando fugia de Saul, viveu em Ziclag, cidade que ganhou do príncipe Ax. Certa vez ele desejou ir à batalha com o príncipe dos filisteus, Ax, porém é impedido por outros príncipes. Primeiro, porque ele era hebreu, inimigo número 1 dos filisteus. A desconfiança dos filisteus recaiu sobre Davi, pois ele poderia se voltar contra estes no campo de batalha. Sendo assim, Davi, ouvindo o conselho de Ax, a quem servia no momento, retorna para a sua cidade, Ziclag. A nossa aplicação. A primeira situação em que Davi não vai à guerra, nós aprendemos que quando Deus nos dá uma responsabilidade, devemos ser firmes e íntegros em nossas decisões. Davi sabia que não deveria ficar no palácio. O pecado em evidência é o adultério. Mas a causa primeira deste foi Davi não ter ido à guerra, quebrando assim um princípio, pois é dever do rei representar com coragem a nação que o escolheu, e principalmente honrar a Deus, que lhe colocou sobre este encargo. No segundo evento, observamos objeções por parte dos filisteus contra Davi. Onde ele estava e o que ele iria fazer? O que Davi vai fazer aqui? O que esse hebreu está fazendo no nosso meio? Sendo ele já tendo uma fama. Davi já tinha uma certa fama e um certo conhecimento sobre toda aquela região da Filístia. Não houve resistência por parte de Davi ao não ser aceito no meio do exército filisteu. Davi entendeu toda a situação, entendeu que o melhor para ele era retornar para casa, porque como ele iria batalhar contra os seus próprios irmãos, contra o seu próprio povo? Realmente, ele estava numa situação complicada. E Davi aceitou pacientemente essa decisão. Davi retornou a tempo, retornou para a sua cidade, retornou num tempo muito curto e retornou em tempo de capturar os invasores que saquearam sua cidade, Ziclag, os amalequitas. Este, com a ajuda de Deus e com a divina provisão de Deus, pôde perseguir e recuperar tudo aquilo que foi roubado e ainda mais. Então nós percebemos, meus queridos irmãos, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, em que há um impedimento, em que há uma barreira para se executar, certamente não é o tempo e não é aquilo que é o correto a se fazer. Amados, as duas situações nos ensinam que agir sob a direção de Deus é sábio e é prudente, pois Deus sabe todas as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que os caminhos deles são mais altos e os pensamentos deles são mais altos. O agir com base em princípios nos deixa seguros e com a certeza de conquistar aquilo que está alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saber também retroceder, esperar o momento, ter paciência, pode ser um diferencial. Foi o que Davi fez, ouvindo a ordem de quem servia, o príncipe Ax, para retroceder para a sua cidade. Davi foi paciente. Isso trouxe resultados positivos para Davi, bem como pode trazer para mim e para você. Nós finalizamos aqui aprendendo que uma decisão errada nos traz consequências muito desagradáveis.
Porém, uma decisão correta nos traz a certeza de paz e tranquilidade. Um bom dia, que Deus lhe abençoe poderosamente.